Traz o Mister R para a tela, por gentileza, diretamente de Sucupira, nosso rei de Sucupira. Eu tinha bolado aqui. Não, rapaz, não tá em Sucupira, rapaz. Pegadinha do malandro. Glu, iê. Glu, iê, rapaz. Pensei que o cara tava em Sucupira. Não, o cara tá na Faria Lima. Lá nos nossos... antro de malvadões do mercado financeiro que estão aí de olho no dinheirinho das pessoas. Exato. Para quem não sabe, a base do antagonista é lá na Faria Lima, né? Então, nosso Rodrigo Oliveira está lá diretamente dos estúdios, ocupando a base que normalmente é ocupada pelo nosso grande e digníssimo Felipe Moura Brasil, mas hoje, né, já invadimos aqui com o Duda Teixeira e com o Rodrigo Oliveira. Opa, não vai dar um coffee aí no ar, pelo amor de Deus. Nosso Mr. R estando aí, fazendo parte aí da nossa família antagonista. Ô, Rodrigo Oliveira. Diga lá. Temos a agenda econômica da semana, né? A gente alinhavou um ponto aqui específico que tem 3 pontos interessantes que, olha, parece que Deus, né, o momento pregação aqui, mas enfim, parece que Deus ilumina as mentes que estão fazendo um bom trabalho e que querem fazer um bom trabalho. Estava aqui na nossa pauta para a gente falar basicamente da agenda econômica, primeiro sobre a votação do PL das offshores, que vai ser amanhã, que provavelmente vai ser amanhã, já existe um movimento na Câmara para isso, e também a sessão dos vetos na quinta-feira para tratar justamente dos vetos de trechos do arcabouço fiscal, do CARF, né, e também do projeto da nova fiscal eletrônica. Eis que, Rodrigo Oliveira, eu acabo de receber aqui das minhas fontes que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo decidiu orientar a bancada, que é uma frente parlamentar de aproximadamente 150 parlamentares, decidiu orientar a bancada pela derrubada dos vetos presidenciais justamente nesses pontos, arcabouço fiscal e CARF. Parece que o mundo conflui aqui para o nosso comentário, hein, Rodrigo? Expectativa dessa semana são os 2 pontos mais principais aí na agenda legislativa e econômica da semana, né, querido? É isso. Essa é uma semana diferente das que a gente vinha tendo, né? Eram semanas meio morosas, meio sem muita coisa. A gente com muita saudade do presidente da Câmara dos Deputados, nosso querido Arthur Lira, né? E sem ele não tem pauta econômica, não tem pauta de nada. O Brasil para, né? É ele e a velhinha da licitação. Se eles sumirem, nada mais funciona. Então, volta o nosso querido Arthur Lira agora, e aí sim as coisas começam a andar. Lá no Senado, né? Não tem nada a ver com o Arthur Lira, tá, gente? O Arthur Lira lá na Câmara. Mas lá no Senado tem... Até eu acho que o nosso querido Freitas fez uma artezinha aí com os pontos, só para passar rapidamente pelos pontos, depois a gente volta um por um. Pode ser, Freitas? Freitas, por favor, coloca na tela aí, por gentileza. Olha Freitas aí. que está de costa com a gente, né? Hoje ele está de costa para a gente. Hoje ele não está... Ele disse que estava protestando aqui, por isso. É protesto. Pedindo então, para ele assim, não ser enclausurado aqui. Terça-feira, na Câmara, PL de tributação de fundos exclusivos e offshores. Vocês já conhecem, a gente já falou sobre isso. O fundo exclusivo é aquele fundo a partir de 10 milhões de reais com uma pessoa só, um só cotista. Vai começar a ter o Come Cotas, que é o que acontece com você quando você coloca o seu dinheiro aí em fundos de investimento que não sejam fundos de ação. Tá? A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas são fundos que todo maio e novembro, se não me falha a memória, o governo vai lá e antecipa um pouco dos impostos que você vai ter que pagar na hora do saque. Aí, quando você for fazer o saque, ele faz o ajuste. Tá? E isso vai acontecer também para os fundos exclusivos. Isso não acontecia para os fundos exclusivos, essa é a ideia. E a outra é os fundos offshore. Então, se tem um dinheirinho a mais que você quer uma proteção diferente, você coloca o dinheirinho lá nas Ilhas Caimã ou alguma coisa parecida. Né? Um trocado, viu, gente? Trocados. E a discussão está nas alíquotas, né, que parte do pessoal ali na Câmara está discutindo que a alíquota do fundo offshore deveria ser menor ou compatível, pelo menos, com a dos fundos exclusivos e outras cositas más. O ponto aqui o governo precisa da aprovação dessa medida, não só pelo dinheiro que ela deve gerar de arrecadação, mas também para mostrar que consegue avançar em alguma coisa, qualquer coisa que seja, na direção de gerar mais receita para o governo e aí tentar buscar aquela meta que ninguém acredita mais,
que é a meta de zerar o déficit primário lá no final do ano de 2024, tá bom? Além disso, aí o Wilson já adiantou, os vetos ao CARF e ao arcabouço fiscal são vetos que parte do Congresso entendeu que foram, como é que a gente chama isso? Né? Não estava dentro do combinado. O combinado era uma coisa, quando chegou lá, o governo resolveu vetar e deixar nas costas do Congresso, e o Congresso, então, deve mudar isso. Algumas regrinhas ali para o CARF, sobre Avanço multas, de etc. E competência, tal. Rodrigo Oliveira, basicamente, é o clássico avanço de competência, né? No caso, Exatamente. especificamente, quando se fala de matéria de caráter tributário, há uma discussão sempre entre Congresso e Poder Executivo de que o Poder Legislativo não pode criar uma norma legislativa, não pode criar uma lei que gere aumento de receita que possa ter um impacto negativo ou positivo para a arrecadação do governo federal. Essa discussão ela sempre vem quando o Congresso Nacional cria uma norma que causa impacto negativo. Quando há impacto positivo, o governo federal ignora essa norma e fala, beleza, ok, deixa quieto, vamos que vamos. Mas quando dá aquela apertadinha no cofre, o governo federal sempre fala, opa, não, peraí, você aprovou uma norma que impacta o meu cofre, então por isso eu vou vetar, por isso que eu vou cortar as suas asinhas. Só que aí, nessa disputa entre Senado, Câmara e o Palácio do Planalto, quem fala por último em sessão de Congresso é o parlamento. E aí, é como você fala, meu caro Rodrigo Oliveira, o governo Lula foi tentar cortar as asinhas dos parlamentares, mas os parlamentares vão lá e cortam as asinhas do presidente da República. Prossiga. Exatamente isso. E aí, bom, tem os vetos, então, na quinta-feira, até lá a gente vai falar mais sobre isso. Tem o PL de desoneração da folha de pagamentos, que já tem que o Lula pode vetar uma parte que entrou aí, que é meio que um jabuti que entrou nesse PL. O PL, ele estende aquela desoneração da folha de pagamentos para 17 setores, era algo que o governo não queria, mas estava topando, e aí os caras colocaram ainda mais um descontinho para municípios menores na receita previdenciária, na contribuição previdenciária. Então, os municípios com menos habitantes poderiam, então, não pagar a contribuição previdenciária. Isso, obviamente, causa desequilíbrio nas contas, isso deve gerar algum probleminha aí para frente. E também tem a PEC da reforma tributária na CAI, o Eduardo Braga deve apresentar o relatório amanhã, ele diz que lê na quarta-feira na CCJ, se não me falha a memória. E, além disso, o dado de agenda econômica, IPCA 15, na quinta-feira também, que deve mostrar uma desaceleraçãozinha aí no IPCA, provavelmente, né, muita gente aí esperando que isso seja reflexo dessas alterações que a Petrobras tem feito, nessas reduções que a Petrobras tem feito no preço da gasolina, né? A gasolina é inflação na veia. O diesel, ele meio que vai contaminando a economia como um todo, né? Porque a gente tem esse modal rodoviário muito forte, mas a gasolina é na veia, você sente logo no mês seguinte o impacto na inflação. A ideia é que vem um pouquinho menor, e tanto que, quando a Petrobras anunciou o reajuste de combustível na semana passada, com efeito a partir de sábado agora, com queda na gasolina, vocês já viram aí, provavelmente quem acompanha com mais afinco aí a parte econômica, já viram revisões do IPCA para o próximo ano, aliás, para esse ano. Tá? Deixa eu só fazer Eliana Maria aqui diz que você não deu bom dia para ela, viu? Olha só, olha que maldade, porque eu já estava com o nome da Eliana Marina anotado aqui para a nossa próxima rodada de Oi. Inclusive, não, Eliana, é Oi porque eu falei, viu? para Eliana Maria. Um abraço especial. Boa tarde para você, querida. Bom dia, boa tarde, boa semana para você, Eliana Maria. Por favor, e obrigado aqui. Inclusive, ela já falando aqui sobre a classe média, né, que está sustentando esse desemprego, né, esse governo maravilhoso que nós temos, né? E temos também aqui um comentário, já que você jogou para mim, eu jogo para você. Eduardo Pinto Conceição. Sucupira, the best way to life this. Gostou aí do meu inglês? Britânico, maravilhoso. Rapaz, aqui é isso. Aqui nós somos quase sucupirando esse seu aí. Mas deixa eu falar uma coisa hoje, o que é importante, que eu acho que é relevante, não estava no nosso combinado. Tell me about, Rodrigo, tell me about these sucupira's things, please. Sucupira's accent, né? Let's go. Olha só, saiu há pouco um comunicado
da Petrobras. E vocês vão lembrar que na semana passada eu entrevistei o Leonardo Siqueira, se não me falha a memória, deputado estadual aqui de São Paulo, e ele estava entrando com uma ação civil pública contra a indicação de 3 conselheiros da Petrobras. Pois bem, a Petrobras ouviu a gente, né? E olha só qual é a solução. Vão mudar o estatuto. Porque a ação pública era justamente por causa disso. Olha, não atende requisitos do estatuto. Vou tentar simplificar ao máximo aqui, só para vocês entenderem como é que isso está funcionando. Lá no começo do ano, vocês vão lembrar, a Câmara dos Deputados meio que derrubou a lei das estatais. Isso foi para o Senado e está lá até agora. Ninguém faz nada, está parado no Senado. Nosso amigo Wilson acompanha essas coisas, sabe bem que está lá, escondidinho na gaveta de alguém, ninguém fala nada, ninguém faz nada. E aí o STF, o nosso querido Lewandowski, tomou a decisão de suspender partes da lei das estatais, aquelas partes que, coincidentemente, impediam que algumas pessoas assumissem cargos em estatais no governo Lula. Olha só, você aí surpreso com tudo isso, não é mesmo? Eis que, e vocês vão lembrar, quem me acompanhava lá no começo do ano, que eu até falei isso, eis que o estatuto da Petrobras, ele reproduz boa parte das leis das estatais e tem alguns outros itens. Pois bem, a decisão do Lewandowski não tem nada a ver com o estatuto. O nosso querido deputado Leonardo Siqueira entrou com uma ação civil pública, então, para destituir essas 3 pessoinhas que estão lá no Conselho de Administração. Se vocês lembram da entrevista que eu fiz, inclusive eu citava que era bom rever, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu lembrava de gente falando que o Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras, teria sociedade em empresas do setor de óleo e gás, que também é vedado pelo estatuto. Muito bem. Eis que hoje, no início da manhã, a Petrobras soltou um comunicado dizendo que o Conselho de Administração, do qual faz parte as 3 pessoinhas que estão na ação civil pública por não atenderem dispositivos, estão sendo contestados por não atenderem a dispositivos que estão no Estatuto da Petrobras. Essas 3 pessoas, o presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração, aprovaram, olha, veja só você, uma medida para alterar o Estatuto. Olha que coisa, né? Então, aí isso vai agora para uma Assembleia Geral Extraordinária, que ainda há de ser convocada, para então discutir isso, porque os acionistas têm que aceitar isso. Obviamente, o governo é maioria, então o governo, em tese, aprova, não tem tantos problemas. Veja só você, eu vou ler aqui uma parte desse comunicado, só porque ele diz o seguinte, olha, vai ter uma revisão do Estatuto Social, e a ideia é criar uma reserva de remuneração de capital que deve alterar em alguma coisa o pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, explicitar a vedação de cobertura do seguro D&O para administradores da companhia nos casos de atos eivados de dolo ou culpa grave. Esse seguro D&O, que é seguro para directors and officers, é para a alta cúpula. O que acontece? Vamos supor, lá em Sucupira, isso acontecia muito no passado, não acontece mais. Lá em Sucupira, a gente tem uma grande petroleira estatal e, de repente, os dirigentes dessa petroleira acharam que poderiam receber uma propina aqui, uma coisinha ali, mesmo assim, ou atuavam com uma gestão temerária, né, causando prejuízos a essa petroleira de Sucupira. Então, depois que se descobriu tudo isso, eles poderiam, né, ser Petropira, diz o Eduardo Pinto Conceição. O Petropira é bom mesmo. Lá na Petropira, então, o diretor poderia ser instado judicialmente a pagar do próprio bolso o prejuízo causado, certo? O que fazem, então, as grandes empresas, como a Petropira? Ela faz um seguro D&O, que é um seguro que a empresa paga para que o diretor e os outros da alta cúpula tenham, então, dinheiro para pagar o prejuízo que, porventura, eles tenham causado. Tá bom? Com dolo ou sem dolo, né? Não sei. Vamos esperar isso tudo sair. E depois é excluir as vedações, e aí vem a parte importante. Excluir vedações para... Também importante. Vedações para indicação de administradores
previstas na Lei número 13.303/2016, a famosa, não está escrito aqui, a famosa Lei das Estatais, aquela que está parada lá no Congresso. Liga para o seu senador para saber por que está parado. Né? A gente é contra, então? A sociedade é contra a Lei das Estatais? A gente precisa saber se nós somos ou não, não é mesmo? E também consideradas inconstitucionais por meio da tutela provisória, incidental, na ação direta de inconstitucionalidade 7.331 DF, que está em curso perante o Supremo Tribunal Federal, tudo aquele negócio, tudo isso aqui é liminar do Lewandowski, tá? Bem como explicitar que, para investidura em cargo de administração, a companhia somente considerará hipóteses de conflitos de interesses formal nos casos expressamente previstos em lei. Ah, meus caros, e aí quando eu falava para vocês na semana passada que tem esse risco, né, na Petrobras, sempre pode o governo, como é acionista majoritário, porque assim, amigo, se você é o dono, você muda do jeito que você quiser, não é isso? O problema do dono da Petrobras é que deveria ser o povo e não os governos, mas todos os governos, todos, tentam meter a mão e mexer na Petrobras. Alguns conseguem mais, outros conseguem menos, mas todos, não é só esse, não é só o passado, não é só o anterior e por aí vai. Né? Desde Getúlio Vargas, todos os governos metem a mão na Petrobras. E aí, o que a gente tem hoje é esse panorama, e isso, mas será que isso faz diferença? Não faz diferença? Muito bem. A Petrobras, as ações da Petrobras hoje caem mais de 4%, enquanto, né, você fala, mas isso aí deve ser o petróleo internacional, qualquer outra coisa, enquanto as petroleiras júniors que tem no Ibovespa, então empresas do mesmo setor, estão em alta. Tá bom para você, meu querido Wilson? Ô, Rodrigo, você quer, já que eu começo minha segunda-feira com notícia ruim, é que você quer tem dizer aquelas que duas ações da eu tenho Petrobras. aquelas minhas 2 ações da Petrobras, eu poderia eu poderia ter simplesmente ter atendido, ter seguido o conselho do nosso chat, né? Pessoas que falaram, não, Wilson, pega essas tuas ações, vende esses R$14 que você ganha da Petrobras, vai tomar uma cerveja, vai tomar uma Skol litrão. E é isso. E aí eu simplesmente não segui o conselho do chat, já estou perdendo dinheiro aqui. Enfim, com aquelas minhas 2 ações da Petrobras. A Lúcia aqui está me dando uma pequena. Counani. Olha, obrigado, Lúcia. Lúcia Counag. Tá aí, se tiver certinho, por favor, dê um joinha pra gente, para ver se a gente consegue. Aqui a gente melhora sempre. É isso, aqui não tem, aqui nosso mindset não é um mindset fixo, é um mindset que pensa para frente. Rodrigo Oliveira, mais algum outro recado para essa segunda-feira? Porque afinal de contas, você sabe, né? Aqui você tem cadeira cativa aqui no meio de Brasília e amanhã você volta, mesmo que você não queira, você volta aqui no meio-dia e é isso. Algum recado ainda para essa segunda-feira, para essa semana? Que na política ela é um pouco assim, ela é uma semana com algumas votações muito específicas, mas é uma semana, né? Já estamos seguindo aí para o final do ano, né? Enfim, são mais 2 meses, aí o ano de 2023 se encerra e aí já vamos começar a pensar em 24. Olha, amanhã a gente comenta um pouquinho então sobre os diretores aí do Banco Central, né? Tem mais 2 diretores que o Haddad deve trocar e o Lula deve trocar até o fim do ano, porque acabam os mandatos. A gente comenta um pouco sobre isso. Parece um pouco de confusão que o governo está provocando. Eu ainda não entendi direito, tenho que deixar isso claro para todo mundo, mas eu acho que é uma cortina de fumaça do nosso querido matemático Fernando Haddad. Amanhã eu explico isso para vocês. Beleza, Wilson? Então, o meu cordial boa tarde. Cadê o Galo, gente? Cadê o Galinho? Cadê o primo, Galo Andrade? E os dois, hein? Galo Ípolo e Galo Andrade. Que coisa bonita. Sempre está aí, sucupira nas telas. O Wilson, meu cordial boa tarde para você. Bom almoço quando você terminar. Bom trabalho. E eu volto amanhã, então. Se segura aí, pessoal. Você que está que nem o Wilson, acionista da Petrobras, segura. Segura, que é aquilo que a gente falou. Ainda tem muita gordura para queimar ainda, mas fica de olho, viu?
porque não vai ser fácil. E é isso. Avante, Sucupira!